A mão direita do destino. E ele morre de madrugada. O homem que falou deu uma sonora palmada na coxa e riu com uma voz aguda e irritante. Lançou uma olhadela gabarrola aos seus ouvintes e bebeu um gole do vinho que tinha junto ao cotovelo. O fogo saltou e tremeluziu na lareira da taberna e ninguém lhe respondeu. Roger Simeon, o necromante, escarneceu a voz irritante. Um negociante nas artes diabólicas e um fazedor de magia negra. Pois bem, todo o seu sujo poder foi incapaz de salvá-lo quando os soldados do rei lhe cercaram a caverna e o levaram prisioneiro. Fugiu quando o povo começou a tirar calhaus às suas janelas e tentou esconder-se e escapar-se para a França. A sua fuga estará na ponta de uma corda. Um bom dia de trabalho, digo eu. Atirou para cima da mesa um pequeno saco que retiniu musicalmente. O preço da vida de um mágico. Vangloriou-se. Que dizeis, meu amargo amigo? Esta pergunta foi dirigida a um homem alto e silencioso, sentado perto do fogo. Este, descarnado, poderoso e trajado de escuro, virou a sua face lívida e sombria para o homem que falava e fixou-o com um par de olhos profundos e gelados. Digo, disse, numa voz grave e poderosa, que hoje haveis feito um ato miserável. O vosso necromante talvez fosse digno de morte, mas confiava em vós, considerando-vos o seu único amigo. E traíste-lo por um punhado de moedas sujas. Tenho para mim que o encontrareis no inferno um dia. O primeiro a falar, um homem baixo, entroncado e com maldade no rosto, abriu a boca como se fosse lançar uma resposta zangada, mas hesitou. Os olhos de gelo do outro fixaram-se nos seus por um instante, e depois o homem alto ergueu-se com um movimento fluido de gato e saiu da sala com um andar largo e flexível. Quem é aquele? Perguntou o gabarola com ressentimento. Quem é ele para defender mágicos contra homens honestos? Por Deus, ele tem sorte em trocar palavras com John Radley e continuar com o coração vivo no peito. O taberneiro inclinou-se para a frente a fim de obter uma brasa com o seu cachimbo de haste longa e respondeu secamente. E tu tens também sorte, John, porque ficaste com essa boca fechada. Aquele é Solomon Kane, o puritano, um homem mais perigoso que um lobo. Radley soltou um resmungo, murmurou uma praga e devolveu, carrancudo, o saco de dinheiro ao cinto. Ficas cá esta noite? Fico, respondeu Radley sombriamente. Queria ficar para ver Simeon ser enforcado amanhã em Torkentown, mas tenho de sair para Londres de madrugada. O taberneiro encheu as taças. Esta é pia alma de Simeon. Deus tenha piedade do patife, e que ele fale na vingança que jurou contra ti. John Radley sobressaltou-se, largou um palavrão e depois riu com temerária fanfarronice. O riso ergueu-se, vazio, e quebrou-se numa nota falsa. Solomon Kane acordou de repente e sentou-se na cama. Tinha o sono leve, como qualquer homem que tem o hábito de carregar a vida nas mãos. Algures na casa soara um ruído que o despertara. Escutou. Lá fora, pelo que distinguia através dos postigos, o mundo clareava com as primeiras cores da aurora. Subitamente o som reapareceu, baixo. Era como se um gato usasse as garras para subir a parede lá fora. Kane escutou. E então chegou-lhe um som que sugeria que alguém estava a esgravatar nas portadas. O puritano ergueu-se e, de espada na mão, atravessou rapidamente o quarto e abriu-as com violência. O mundo que viu dormia. Uma luta tardia pairava sobre o horizonte ocidental. Nenhum saqueador se escondia junto da sua janela. Inclinou-se para fora, perscrutando a janela do aposento ao lado do seu. As portadas estavam abertas. Kane fechou as suas portadas e atravessou o quarto em direção à porta, saindo depois para o corredor. Agia por impulso, como era seu hábito. Viviam-se tempos selvagens. Essa taberna ficava a algumas milhas da vila mais próxima, Torkentown. Os bandidos eram comuns. Algo ou alguém entrara no quarto ao lado do seu, e quem lá dormia podia estar em perigo.
Kane não parou para pesar os prós e os contras. Foi diretamente até a porta do outro quarto e abriu-a. A janela estava escancarada e a luz que dela jorrava iluminava o aposento, mas no entanto fazia com que ele parecesse mergulhado numa névoa fantasmagórica. Um homem baixo com traços maldosos ressonava na cama, e nele Kane reconheceu John Radley, o homem que traíra o necromante aos soldados. Então, o seu olhar foi atraído para a janela. No parapeito agachava-se o que parecia ser uma gigantesca aranha, que sob os olhos de Kane se deixou cair para o chão e começou a arrastar-se em direção à cama. A coisa era larga, peluda e escura, e Kane notou que ela deixara uma mancha no parapeito da janela. Movia-se sobre 5 pernas espessas e curiosamente articuladas, e tinha em geral uma aparência tão estranha que Kane ficou enfeitiçado a olhá-la. A coisa atingira a cama de Radley, e trepava pela cabeceira de uma forma estranha e desajeitada. Agora, agarrava-se à cabeceira da cama diretamente por cima do homem adormecido, e Kane saltou em frente com um grito de aviso. Nesse instante, Radley acordou e olhou para cima. Os seus olhos flamejaram, muito abertos. Um terrível grito rompeu entre os seus lábios e, ao mesmo tempo, a coisa deixou-se cair, em cheio, sobre seu pescoço. No preciso momento em que Kane atingiu a cama, viu as pernas de John Radley esticarem-se, e ouviu os ossos do pescoço do homem a estilhaçarem-se. Depois, ficou hirto e imóvel, a cabeça grotescamente dobrada, de pescoço partido. E a coisa caiu de cima dele e aterrou, flácida, na cama. Kane debruçou-se sobre o sinistro espetáculo, com dificuldade em acreditar nos seus olhos. Pois a coisa que abrira as portadas rastejara pelo chão e assassinara John Radley na sua cama era uma mão humana. Agora jazia flácida e sem vida. Kane atravessou-a cuidadosamente com a ponta do florete e levantou-a à altura dos olhos. Aparentemente a mão pertencia a um homem gigantesco, pois era larga e espessa, com dedos pesados e quase coberta por um tapete emaranhado de pelos, semelhantes aos de um macaco. Fora cortada pelo pulso, e a ferida estava fechada por sangue coagulado. Via-se um estreito anel de prata no segundo dedo, um ornamento curioso, com a forma de uma serpente enrolada. Kane ficou a olhar para a hedionda relíquia até que o taberneiro entrou, enrolado na sua camisa de dormir, de vela numa mão e pacamarte na outra. Que é isto? Rugiu quando seus olhos deram com o cadáver na cama. E então viu o que Kane trazia espetado na ponta da espada, e sua face fez-se branca. Como se arrastado por um impulso irresistível, aproximou-se. E os seus olhos saíram das órbitas. Depois recuou, cambaleando, e afundou-se numa cadeira, tão pálido que Kane pensou que ele ia desfalecer. Nome de Deus, Senhor! Arquejou. Que essa coisa não viva! Há um fogo aceso na taberna, Senhor! Kane chegou a Talkertown, antes do declinar da manhã. Nos arredores da aldeia encontrou um jovem falador que o saudou. Senhor, como todos os homens honestos, tereis prazer em saber que Roger Simeon, o Mago Negro, foi enforcado esta madrugada, justamente ao nascer do sol. E foi a sua morte viril? Perguntou Kane sombriamente. Foi sim, senhor. Ele não vacilou. Mas que estranho ato aquele que foi... Vede bem, senhor. Roger Simeon subiu ao patíbulo, com 2 braços, mas uma só mão. E como veio isso a acontecer? Ontem à noite, senhor, estava ele sentado na cela, como uma grande aranha negra. Chamou um dos guardas e, pedindo um último favor, disse ao soldado para lhe cortar a mão direita. O homem a princípio não queria fazê-lo, mas temeu a maldição de Roger, e por fim ergueu a espada e decepou a mão pelo pulso. Então Simeon, com a mão esquerda, atirou a outra para longe das barras da janela da sua cela, pronunciando muitas palavras mágicas estranhas e impuras. Os guardas sofriam intenso temor, mas Roger prometeu não lhes fazer mal, dizendo que odiava apenas John Radley, que o traíra. Ligou o toco do braço para parar o sangramento e todo o resto da noite manteve-se sentado como um homem em transe e por vezes murmurava para si como um homem que, sem se dar conta, falava sozinho. Sussurrava para a direita e aguenta para a esquerda e em frente, em frente. Ó Senhor, dizem que era terrível ouvi-lo e vê-lo inclinado sobre o sangrento toco do braço. Quando a madrugada se pôs cinzenta, eles vieram buscá-lo e levaram-no para o cadafalso,
e no momento em que lhe passaram um laço pelo pescoço, subitamente contorceu-se e endireitou-se, como se devido a um esforço, e os músculos no seu braço direito, aquele a que faltava a mão, entumeceram-se e rangeram, como se estivesse a quebrar o pescoço de algum mortal. Então, quando os guardas já saltavam para agarrá-lo, ele parou e começou a rir. E o seu riso rugiu, terrível e hediondo, até que a corda o quebrou e ele pendeu, negro e silencioso contra o olho vermelho do sol nascente. Solomon Kane ficou em silêncio, pensando no terror que deformara as feições de John Radley nesse último e fugaz momento de despertar e de vida, antes de ser atingido pelo destino. E uma imagem distinta surgiu-lhe na mente, a de uma mão cortada e peluda, rastejando sobre os dedos como uma grande aranha, cegamente, através das escuras florestas noturnas, para escalar uma parede e abrir desajeitadamente um par de persianas de um quarto de dormir. Aqui a sua visão parou, recuando perante a continuação daquele drama negro e sangrento. Que terríveis chamas de ódio tinham inflamado a alma do necromante condenado e que hediondos poderes tinham sido os seus para enviar assim aquela mão sangrenta, as apalpadelas, na sua missão, guiada pela magia e vontade daquele cérebro ardente. No entanto, para certificar-se, Solomon perguntou: "E a mão? Foi encontrada?" "Não, senhor. Os homens encontraram o local onde caiu depois de ser atirada da cela, mas a mão não estava lá, e um rastro de sangue levava à floresta. Sem dúvida, foi devorada por um lobo." "Sem dúvida", respondeu Solomon Kane. "E eram as mãos de Simeon, grandes e peludas, com um anel no segundo dedo da mão direita." "Sim, senhor. Um anel de prata, enrolado como uma serpente."